Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Olá, amados irmãos e irmãs, a alegria imensa, mais uma vez, podermos refletir sobre a liturgia diária. Hoje, sexta-feira, dia 19 de junho, estamos vivendo a 11ª semana do Tempo Comum e vamos refletir sobre a liturgia do dia. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouro no céu, onde nem a traça e a ferrugem destrói, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é escuridão, como será grande a escuridão? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje então refletimos sobre esse evangelho. Esse evangelho por si só, né, ele já diz muito, né, sem precisar fazer uma profunda interpretação. Mas vamos tentar refletir um pouco, né, sobre, né, o que ele quer dizer. Né? Nós vivemos em tempos, né, onde que se vende muito que a felicidade está nas coisas, né, e possuí-las, né, acabará nos preenchendo, e esse preenchimento fará com que nós sejamos felizes. Isso é o que vende e isso é o que nós buscamos. Então nós vivemos desde jovem, a gente enxergamos sempre em algo que aquilo que alcançaremos vai nos preencher e vai nos realizar. E nós notamos muito claramente que isso não acaba acontecendo, né? A pessoa idealiza, né, compra uma moto, um exemplo, e depois que ela compra a moto, ela vê que a felicidade não está na moto. Ela compra uma casa, né, ela pode ficar até feliz por adquirir a casa, mas a felicidade não está também na casa, né? E assim acontece com outras coisas, bom trabalho, dinheiro, né, viagens. Quantas pessoas que viajam o mundo todo, mas eles têm aqueles momentos de prazer, mas a felicidade não está lá. Por que isso acontece? Porque o Santo Agostinho já nos diz, né, do nosso coração inquieto. Nosso coração, ele procura ser preenchido por algo, né? E a única coisa que é capaz de nos satisfazer, de nos preencher, de nos realizar, é Deus. A partir do momento que nós buscamos nessa terra, né, preencher o lugar de Deus com coisas materiais, acabamos nos frustrando. E nós caímos nessa tentação. A riqueza é uma delas, né, como diz no Evangelho. Nós achamos que adquirindo o dinheiro, encontraremos nele a felicidade. E isso não é a verdade. Tendo em vista de que aquilo que mais importa é aquilo que a gente não enxerga, aquilo que é imensurável, aquilo que nós não conseguimos medir e contar. Né? Quando nós falamos de um amor, né, doado ao filho, né, a gente percebe que isso aí, dinheiro nenhum paga. Quando a gente fala do perdão, da pessoa que pede perdão, ou do perdão oferecido a uma pessoa o qual me magoou, isso dinheiro nenhum paga, né? Então a gente começa a ver que transmitir a fé, levar a esperança, levar a paz, né, fazer uma doação, ajudar as pessoas que necessitam, tanto com aquilo que nós temos de material, quanto daquilo que nós temos, né, de espiritual, isso é aquilo que nós podemos juntar, esse tesouro que não será nessa terra, o tesouro que nos será reservado no céu. São as pequenas obras que nós fazemos no nosso dia a dia, vai revelando um pouco de quem nós somos. Né? Dificilmente, talvez, a gente consegue enxergar para nós e enxergarmos tamanha escuridão, o qual nos diz o Evangelho.
É justamente porque a gente não consegue ver que nas pequenas coisas acabamos muitas vezes nos afastando daquilo que é importante. Então a gente fala sempre, mas é só uma coisinha, né? Isso não tem problema, isso não tem problema, isso não tem problema. E acabamos permitindo que o mal vai tomando conta da nossa consciência, dos nossos pensamentos, do nosso olhar, né? E tomando conta do nosso olhar, aí começa a ficar difícil, começa a ficar complicado, porque o olhar doente, ele começa a ver as coisas, interpretar as coisas tudo de modo errado, diferente. Né? Você pega uma pessoa, quando fala que ela está com uma ira muito grande, o seu nível de ira é tão grande que aquilo que é a visão, o seu olhar, acaba ficando cego. Quantas pessoas falam, fiquei cego de raiva e fiz uma coisa que eu não queria, falei algo que não devia, né? A pessoa simplesmente se cega diante de uma paz, o qual ela não encontra. Como nós devemos buscar e encontrar esse tesouro no céu? A primeira coisa é dando glória àquilo que tem que dar glória, né? Vendo valor àquilo que tem que dar valor. Então, quando a gente começamos a glorificar a Deus acima de qualquer outra coisa, como nós buscamos a Deus acima de qualquer coisa, como que nós falamos de Deus mais do que outras coisas, a gente começa a perceber que esse Deus é o centro da minha vida. Quando nós começamos a olhar para as pessoas com um olhar de fraternidade, como nosso irmão, ali nós começamos a mudar os valores daquilo que talvez está dentro de mim. Muitas pessoas se encontram num momento de depressão, né, crise de ansiedade, porque a pessoa não consegue nem apagar o passado e ela também não consegue viver o futuro. Então ela fica nessas doenças que é tão do nosso tempo. E doença essa porque justamente a gente não conseguiu ressignificar os problemas que nós passamos, né? Nós não conseguimos plantar ali o perdão, nós não conseguimos olhar para trás e simplesmente ver que também somos humanos e nós também erramos, né? E não ficar preso nesse erro, nesse pecado, porque a maior felicidade, né, que Deus possa ter é de nos ver, né, e o buscar, é de olhar para nós e vermos que estamos arrependidos e queremos o encontrar. Mesmo dentro da nossa miséria, das nossas quedas, limitações, Deus quer preencher esse vazio que existe dentro de nós. Então, que nós possamos, né, nessa sexta-feira, refletir sobre esse tesouro, onde que nós estamos buscando. Não é errado nós trabalharmos, adquirirmos bens materiais. O problema é onde que nós estamos colocando o nosso coração. E é isso que devemos nos atentar. Comece a olhar as nossas ações diárias, comece a olhar a sua ação para com seu filho, para com seus pais, se tudo gira em torno daquilo que é material, né? Se eu estou pensando somente daquilo que é material com meu filho, isso mostra onde está teu coração. Se eu estou pensando somente em buscar aquilo que é material com os meus pais, ou levar aquilo que é material para os meus pais, talvez é ali que está o meu coração. Leve aquilo que é imensurável, aquilo que o dinheiro não compra, né? O abraço, o perdão, o amor, leve a fé, leve a esperança a tantas pessoas que necessitam do seu olhar, do seu carinho, do seu abraço. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.